Olá, GP! Boa noite! Você que está ligado no nosso Dose Dupla todas as quartas-feiras às 19 horas. E essa semana a gente veio para falar de um assunto extremamente interessante. Vamos falar de crédito, vamos falar de investimento, como é que a gente faz para viabilizar os nossos projetos, né? E para falar desse assunto, a gente vai chamar um especialista, um grande especialista, mas antes de chamar ele, deixa eu dar um recado para vocês. Não se esqueçam que estão abertas as inscrições aí para a oficina G2B que vai acontecer no dia 12 de dezembro, sabadão, para você aprender a colocar o teu projeto num papel e botar isso aí adiante. O professor Luiz Vivanco já entrou aqui para conversar com a gente. Oi, Marcelo também já está presente aqui. E vamos lá, grana, grana, grana. Deixa eu chamar o Luiz, enquanto o Luiz vai entrando aqui. Peraí. Opa. Que vem nós não temos dose dupla, tá? Excepcionalmente, não será possível fazer da Oi, Delson. Oi, Projeto Combina. Boa noite. Semana que vem nós não teremos dose dupla. Bem-vindo, Luiz. Deixa eu só dar um recadinho para a galera. Não teremos dose dupla semana que vem, então voltaremos na outra semana. E, se eu não muito me engano, ficou marcado para o dia 10, que vai ser na quinta-feira, excepcionalmente, na quinta-feira, dia 10. Então, não teremos live nem no dia 2, que é a próxima quarta-feira, e nem no dia 9, que é a outra quarta-feira, sim, será no dia 10, na quinta-feira, mas vai ser um assunto imperdível, depois eu conto para vocês. Bem-vindo, Luiz Vivanco, meu querido amigo, como é que você tá, cara? Tá me ouvindo bem? Luiz, tá me ouvindo? Luiz não tá me ouvindo. Luiz? Alô? Acho que tá travado, sabia? Gente, uma galera entrando aqui. Luiz, tá me ouvindo? Alô? Eu acho que a internet dele. Deixa eu ver se ele sai, entra novamente. Gente, a gente hoje vai falar sobre um assunto importantíssimo. Vamos falar sobre investimento, sobre crédito. É isso aí, dinheiro. Vamos falar sobre em que projetos que a gente deve empreender. Ó, Luiz voltou aqui. Estamos aguardando ele. Oi, Gi. Oi, meu querido amigo. Ai, caiu. Gente, o que está acontecendo com o Luiz? Luiz, volta! Uma galera tá entrando aqui, olha, o pessoal o Marcelo tá aqui sempre prestigiando, o pessoal lá de Israel, oi, Ale, lá de Israel, gente, a Alexandra tá participando aqui, bem-vinda, Annelise, Lucas, minhas filhotas maravilhosas, Marcos Pires, Carrete, Luiz Carrete, muito bem, bem-vindos todos aqui. Deixa eu ver se o Luiz voltou aqui, peraí, cadê ele? Vamos lá. E Oi, aí, Gi. meu Tá me amigo? ouvindo? Tô sim, você tá me ouvindo Tudo bem? bom? Como é que você tá, Agora sim, cara? tranquilo, graças a Deus. Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado, Gi. Obrigado pelo convite Que, aí. que nada, eu que agradeço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum fone por aí? Porque eu acho que você tá no Viva Voz, né, Luiz? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o fone, peraí. A fone Porque eu não tenho aqui. qualquer fone, aquele fone de Vê se me... telefone mesmo. Porque quando você bota no Viva Voz, vai ficar interrompendo o teu Aham. som o tempo inteiro. Deixa eu ver aqui, Gi. Estão 2 minutinhos. E 2 minutinhos, a gente espera. Então, como eu estava avisando para vocês, semana que vem o dose dupla não vai acontecer, mas nós vamos ter o dose dupla daqui a 2 semanas, em vez de ser na quarta-feira, dia 9, vai ser na quinta-feira, dia 10, né? Porque o nosso convidado tem um compromisso na quarta-feira, então vai ser na quinta. E depois nós vamos ter uma surpresa, mas eu só vou contar para vocês na semana em que a gente tiver a surpresa. Enquanto isso, a gente vai aguardando o nosso convidado, a galera já está entrando aqui. Vamos ver. Cadê o Luiz?
Deixa eu ver se ele já entrou de novo. Estamos aguardando. Não desistam, a gente vai conseguir. O assunto hoje é importante. Fica aí, me espera. Espera o Luiz. Ai, semana passada foi uma live maravilhosa, que a gente conversou também sobre a situação da economia brasileira, né, em relação à economia mundial. Falamos com a professora Virene, foi muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre fintech, a gente vai falar sobre o Pix, a gente vai falar sobre quais são os mercados mais indicados aí para a gente investir. Olha, se você não perdia, mas deixa eu ver se o nosso amigo Vivanco voltou. Cadê ele? Estamos aguardando. O que mais que a gente vai falar hoje? Fintech. Vamos falar sobre como que as empresas fazem para economizar aí com os tributos. Vamos falar um pouco de reforma tributária. O que mais que a gente vai falar hoje? Olha aí ele, ó. Acho que agora vai. Oi, Gi, Oi, tudo bem? Luiz. Desculpa aí. Tudo Problema de bem? conexão aqui, mas tá tudo certo. Tudo bem, e você? Maravilha. Tudo certinho? Tudo bem, tudo bem. Que prazer ter você aqui no Dose Dupla, não tem problema, a gente recupera isso no final. Vamos lá. Meu amigo, deixa Obrigado. eu apresentar, né? Professor Luiz Vivanco, um grande economista aí, cheio das titulações, doutor. Depois ele vai se apresentar direito para vocês, mas deixa eu contar como é que eu conheci esse cara, né? A gente se conhece, obviamente, das nossas idas e vindas aí pelo Brasil, né? Dentro das aulas da Fundação Getúlio Vargas. E eu praticamente conhecia muito pouco o Luiz quando a gente se encontrou dessas vezes que a gente fica plantado no aeroporto, né, Luiz? Umas 5 horinhas básicas, assim, esperando de um voo, de uma Sim, conexão para outra. Essas coisas horrorosas, que só a gente que é professor que verdade. sabe, né? E foi engraçado que a gente mal se conhecia e a gente começou a conversar, contar um monte de coisa sobre a vida, né? E o Vivão começou a me contar sobre as decepções amorosas dele. Hoje ele é um homem Padrão, né? casado, feliz, né? Tá com uma filhinha linda, né? E uma das coisas que eu fiquei sabendo nesse dia a respeito, oi pai, bem-vindo, a respeito do Luiz, foi a respeito da outra carreira dele como músico. Ele é um violoncelista maravilhoso, né? Mas isso eu vou deixar para ele contar para a gente durante a live. Por favor, meu amigo Luiz Vivanco, apresente-se. Bom, muito prazer aí a todos. Para mim é um privilégio estar aqui falando com a minha amiga Gi, grande amiga de viagem da FGV. A gente sempre batendo papo aí nas viagens. Muito obrigado aí pela parceria, pelo convite. Mas, bom, eu sou o professor Luiz Vivanco, eu dou aula de economia e finanças, né, em algumas escolas de negócios, como a Getúlio Vargas, Dom Cabral, né, IBMEC. E, bom, sou mestre e doutor em economia e estou sempre aí nessa jornada de passar um pouquinho do conhecimento, né, dividir um pouquinho do conhecimento com meus alunos. Aí são muitos alunos nossos aí, né, no Brasil todo. É um privilégio encontrar tantas pessoas legais no Brasil e dividir um pouquinho do nosso conhecimento com todo mundo, né? Então, e é isso. A Gi falou muito bem. Eu tenho meu segundo hobby, realmente. Hoje é hobby, né? Mas já foi profissão, que é violoncelista. Eu sou violoncelista desde os 8 anos de idade. E Inclusive, vai para fazer mim, um concerto para fechar a nossa live de hoje. Ele me prometeu. não consegui, Gi, não consegui. Não ficou ruim esse negócio de conexão, virou minha Aí, cabeça Marcelo, aqui. tá vendo? Marcelo tá na live, ele vai cobrar. Marcelo tá aí, Marcelo? Marcelo, eu vou ter que guardar para fazer com o Marcelo lá, com a nossa dupla lá com o ukulele, né? Mas deixa para uma próxima. Mas eu agradeço aí. E basicamente a minha vida sempre foi eu sempre tive violoncelo como companheiro, né? Um desestressante aí no momento de tensão, né, na nossa vida. E realmente um grande companheiro. E tô sempre aí, eu viajei muito, viajei à Alemanha, Estados Unidos tocando.
para mim foi um privilégio conhecer esses países, né? E isso me estreitou alguns relacionamentos também na economia, na finança. Isso me abriu portas, né? Como os idiomas também, né? Isso sempre foi muito legal. E hoje é um hobby, né? Mas eu toco muito carinho, né? Hoje estou sempre fazendo os meus concertos aí de vez em quando. Mas hoje a minha vida toda gira em torno da economia, da finanças, agora mais de investimento com essa pandemia aí, agora também migrou para os investimentos, muita gente pedindo crédito, né, nesse momento de pandemia, então a gente vai falar hoje bastante disso aí, que é realmente uma das grandes palavrinhas que surgiram no mercado, né? Os empresários aí estão todo mundo de olho nos investimentos, todo mundo de olho no crédito, né? E buscando novas opções, né? Dado esse novo momento de pandemia aí, que vem afetando o mundo corporativo. Mas além de professor, você tem uma empresa também, né, Vivão? Eu tenho uma empresa de consultoria, né? Uma empresa de consultoria. Eu estou basicamente treinamentos, consultorias, controladoria financeira e econômica, tributária. Essa é a minha área de atuação junto às empresas. A gente faz um trabalho todo de planejamento financeiro das empresas para enfrentar momentos, ou mesmo se controlar internamente, né, para poder fazer a sua estruturação empresarial. Porque nesse momento de pandemia, realmente muita empresa ficou desestruturada, né? Não sabia como lidar com esse novo momento, né? Tanto na parte de financiamento quanto na parte de gestão. Então, a gente está sempre aí a postos a ouvir novos pedidos e tentar ajudar aí os empresários brasileiros e no exterior também. Mas estamos aí sempre tentando ajudar o mercado aí nessa área de finanças, economia, controladoria. Muito bem. Maravilha. Então, acho que a gente pode ir para aquele famoso momento do dose dupla, né? Em que a gente convida o nosso convidado, nosso entrevistado, a escolher uma bebida que foi o quê? Foi o quê, Vivanco? Eu vou escolher o vinho, porque vinho, né? Sabe como é que é, né? Quanto mais velho, melhor, né? Que nem eu, né? Vamos comemorar com o vinho. Tchim-tchim! Tintim, Tintim, L'Ehaim, obrigado pelo tchim-tchim, a convite. nossa É isso saúde. aí. A nossa saúde. Privilégio aí Que estar com possamos você ainda nesse ter momento aí. muitas lives e muitas viagens também, que a gente está sentindo um pouco falta desse glamour, né? Se bem que eu não sei se eu estou Com sentindo falta, não. certeza. Tá muito bom ficar em casa. É verdade, tá sendo providencial. Estou convivendo mais com a minha filha, minha família, tá ótimo. Então tá muito bacana. É isso aí. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar logo começando. A gente está vivendo um cenário e quem quer empreender, né, através de crédito, como é que você está vendo esse cenário para essa galera que de alguma forma tem um projeto, uma ideia, vai pegar um crédito, está querendo seguir adiante? Fala um pouco sobre essa história de fintech. Explica aí para a galera. Vamos começar começando logo. Antigamente, né, o Brasil sempre foi um país, né, um país com poucos bancos, né, muitas grandes bancos, né, pequeno número de grandes bancos, e aí, historicamente, a nossa taxa de juros sempre foi uma taxa muito alta, né, você vê que os bancos cobravam demais, tanto por empréstimo, tanto a nossa taxa de juros sempre ao longo da economia foi uma taxa muito alta, né, por conta desses poucos bancos que tem no mercado. Então, esse novo momento que a gente está vivendo é um momento onde o próprio Banco Central está favorecendo, está estimulando a concorrência bancária. Ou seja, estão aparecendo novas fintechs, estão aparecendo cooperativas, estão aparecendo várias opções empresariais nessa área bancária que podem vir a concorrer com os bancos, gerando vamos dizer assim, o benefício de uma queda de taxa de empréstimo, né, que historicamente chegou a 450% ao ano, né, uma coisa absurda. Né? Então, hoje Absurdo, você né? consegue ver umas opções de fintech, uma opção de cooperativas, principalmente o setor agrícola. A cooperativa é muito forte no Sul, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Então, são cooperativos que financiam a produção e, por conta da legislação ser mais branda com esse tipo de, vamos dizer assim, de organismos de financiadores, eles têm uma legislação mais branda, então eles conseguem ofertar um crédito com um custo mais barato do que um banco tradicional. Então, hoje, essa pressão desse aparecimento de novas opções no crédito vem tendenciado aos bancos a perderem suas taxas, diminuírem seus spreads, né? As suas diferenças de taxa começaram a cair bastante. Então, o consumidor está sentindo que ele tem opção,
até inclusive de uma portabilidade de dívida, mudar para outro banco, trocar sua dívida com outro banco com uma taxa mais barata, né? O governo, nesse momento de pandemia, também tem aparecido bastante, oferecendo crédito mais barato, subsidiado, por conta da pandemia. Então, realmente, é um momento que o que não falta para o empresário e para o consumidor são opções de portabilidade da sua dívida. Né? Pode ser uma portabilidade ligada à atividade produtiva ou uma portabilidade de capital de giro. Também tem muito banco e muita cooperativa, muita fintech que apareceu no mercado, que está oferecendo muito mais barato. O que são essas... Explica para assim, o leigo, né? O que são as fintechs, essas agências de fomento, né? Explica como é que funciona, como é que elas surgiram, enfim, dá para confiar numa fintech? Como é que funciona isso? Não, dá para confiar. Normalmente, o Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central, ele tinha várias operações, né, no mercado. Ele tem um sistema chamado Sistema Brasileiro de Pagamento, que ele regula várias operações, né, dentro do sistema financeiro, entre elas com, né, investimento, financiamento, né, e o órgão regulador dessa área, ou supervisor dessa área, é justamente a CVM. Né? Então, a CVM ela fica observando esse mercado e o Banco Central observando essas instituições que fazem fomento, né, regulando isso aí de forma que siga algumas regras. Né? Na realidade, o maior órgão que regula tudo isso é o Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional é que faz essas regulamentações de até quanto uma fintech pode cobrar. Será que a regra bancária ela não é a mesma para as fintechs? E o que são essas fintechs? São agências de fomento, né, que não têm, vamos dizer assim, a carteira tão grande de operações que nem um banco, e por conta disso tem uma legislação um pouco mais branda do que um banco tradicional. Então conseguem ofertar um crédito, por conta da pouca exigência de legislação, um crédito muito mais barato para alguém que é empresário, para alguém que... Né? Então, o objetivo do aparecimento dessas fintechs, esse mercado de crédito é um mercado em ascensão. É um mercado que, com a crise, cresceu muito, é um mercado que vem crescendo 7% ao ano, é um mercado que não tem crise. Né? Todo mundo precisa de crédito, ainda mais num país como o nosso, que é um país onde a gente tinha excessivas taxas de juros. Então, esse mercado é um mercado promissor, onde apareceram instituições financeiras, né, que podem, né, ofertar o dinheiro muito mais barato por conta da legislação embutida nelas. É uma legislação mais branda que leva os empresários a se sentirem atraídos por isso. Né? E também, além disso, da de crédito, bancos digitais que dão contas digitais para as pessoas. Né? Então, as pessoas podem depositar dinheiro lá com menos encargos financeiros. Porque num banco você tem encargos financeiros grandes. Né? A legislação você tem que manter. Né? Existem algumas legislações que fazem com que o banco cobre caro para manter toda essa estrutura de compliance, estrutura de controladoria, são estruturas um pouco mais robustas do que uma fintech. Então, a fintech, cooperativa, são instituições financeiras que existem para auxiliar, né, justamente dar um crédito para um setor, né, justamente para um setor que precisa, num momento como esse, momento de pandemia, né, um setor que cresceu demais, vem crescendo muito. Né, e tem muita empresa, inclusive, se transformando em fintech, né, que é uma empresa tradicional, e começa a se transformar em fintech, percebendo esse mercado promissor que são as fintechs, entende? Então, assim, vem se tornar... Ou criar um braço, né? Criar um braço do seu negócio para virar fintech. Né? Exatamente. E uma pergunta que eu queria te fazer, assim, e tem uma barreira de entrada, né, para o cara que quer ser, vamos dizer assim, que quer pegar um crédito, por exemplo, eu estou entendendo que a fintech, ela, de uma certa forma, ela abre maior possibilidade para aquele cara que é um pequenininho, né, que está querendo um projeto, está querendo começar, enfim, ele te dá mais essa abertura, certo? A fintech normalmente ela atua no mercado para médias empresas, normalmente, né? Geralmente acima, os financiamentos são superiores a 100 mil reais, né? Então, são empresas que precisam de um capital acima de 100 mil, mas, como eu disse, a taxa é bem mais barata, né? Existe uma questão de carência envolvida aí, tá, Gisele? Você consegue pagar esse financiamento depois, com prazo de 6 meses depois, ou até 12 meses depois. Então, tem uma carência envolvida que favorece o empresário a pagar mais tarde, começar a pagar as parcelas mais para frente. Tem uma questão as garantias, né, elas são parecidas com a do banco, né, mas as grandes vantagens são a carência, as taxas de juros mais baratas e a agilidade do processo. Porque, por exemplo, a agilidade do processo. Eu posso, por exemplo, pegar um dinheiro no banco público, mas esse banco público ele vai me perguntar para que eu vou usar esse dinheiro, qual é o fato gerador do empréstimo, tudo isso ele vai me controlar, vai monitorar esse dinheiro na minha empresa.
enquanto uma fintech não tem, ela tem mais agilidade, ela consegue te dar em menos tempo esse crédito, né, e não vincular o dinheiro a uma determinada operação. Então, você consegue usar para qualquer coisa que você precisar. Então, o que atrai muito o cliente é a agilidade do processo que o dinheiro vem na conta do empresário, né? Então, isso é uma coisa que favorece bastante. Né? Maravilha. E vem cá, e o que o governo está fazendo em termos de programa, de incentivo, né, para o pessoal, para disparar essa coisa do pessoal buscar crédito, investir, fazer novos projetos? Como é que o governo está ajudando nesse sentido? Fora o BNDES e o Banco do Nordeste, que já vem com essa pegada, né, de financiamento de empresas, né, há uma taxa bem vantajosa, o governo tem feito para pequenas e médias empresas o chamado Pronamp, né? O Pronamp já teve 2 fases aí do Pronamp, né? E agora vai para uma terceira fase que está para sair agora em janeiro, que é uma fase, no primeira fase do Pronamp, são empréstimos, né, para pequenas e médias empresas. Esses empréstimos para pequenas e médias empresas estavam na taxa, na primeira fase, a 3,25%, somando já, né? E tinha uma carência aí de pelo menos 8 meses, até 8 meses, entendeu? Então você só ia pagar, se você pegasse agora, você só ia pagar em julho. Então isso é uma coisa, há uma taxa de 3,25 ao ano. Então é muito vantajoso, né? Muito subsidiado, mas foi um recurso limitado. Teve muita gente que correu para o banco para pegar esse empréstimo e chegou na hora, o recurso acabou, né? E agora o governo vai lançar uma terceira fase do Pronamp, só que uma fase o quê? Com uma taxa um pouco maior já, é uma taxa de 6,5% que está sendo prevista aí, 6,5%, Bem um pouco maior, mais né? vantajoso. Então é por ordem de chegada. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai pegar mais tarde, mas mais caro. Entende? Mas ainda assim é subsidiado, porque dá uma taxa de 0,5, bem mais vantajosa do que um banco tradicional. Né? E oferece uma carência. Marcelo pegou, tá dizendo aí, o Pronamp, Marcelo pegou. Pronamp, pois é, Pronamp. Exatamente. Então, assim, bem vantajoso, vale a pena para quem quer financiar sua atividade produtiva, de pequenas e médias empresas, mas tem uma regra de que você não pode demitir aquele corpo de empregado durante aquele empréstimo, né? Durante aquele financiamento, né? Você não pode sair demitindo as pessoas. Então, é justamente o governo dar mais barato esse empréstimo, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma vinculação, uma pequena vinculação que você não pode demitir por um período de tempo. Uma contrapartida, né? Uma contrapartida, exatamente. Agora, um banco público, ele dá barato também, mas ele exige o que você vai usar, né? Agora, o Pronamp não, você pode pegar esse dinheiro e usar o que você quiser, né? O banco público já não, você precisa vai ter um monitoramento que você vai usar naquela atividade, se aquela atividade vai gerar riqueza para o país ou não. Então, tem todo um formulário que o BNDES, o Banco do Nordeste faz, que tem que seguir, né? Realmente. Cara, sabe o que eu queria te perguntar? A gente está vendo aí um boom tecnológico para facilitar todo tipo de compra e venda virtual, né? Você vê que até o WhatsApp está entrando nessa brincadeira aí de ter agora um módulozinho lá, uma featurezinho para você comprar e vender. Quem diria, né? Olha, o pessoal está te elogiando. O banco sabe muito, o Maurício colocou. Tive o privilégio de ser seu aluno em pós-graduação. É um posto de conhecimento. Pô, por isso que ele é nosso convidado. Vem aqui para contar tudo. Meu amigo tudo. Maurício, um abraço aí, um carinho muito grande para você. Eu não me lembro de onde você era, mas já gostei de você. Um abraço grande. Mas, tá certo, Maurício, maravilha, maravilha. Legal. Mas, enfim, a gente estava falando aí dos diversos, né? E se o funcionário não estiver entregando resultado, não pode demitir? Difícil, né? A Vanessa está colocando aqui. A ideia é que com esse crédito seja um crédito produtivo, né? Que o empresário pegue esse crédito e aplique em alguma coisa que realmente tenha viabilidade, né? Porque todo projeto, né, levando aí para a tua área, todo projeto tem que ter, né, uma análise de viabilidade. Então é muito importante que quando você toma esse crédito, antes disso, você estude a viabilidade daquele projeto para ver se realmente, no cenário conservador, aquele projeto vai dar resultado ou não, né? Porque tem muito projeto que a gente vê por aí que a análise de viabilidade é superestimada. Eu já vi taxa interna de retorno de 200%. É um absurdo, né? Quando você analisa mesmo, assim, não é 200%, é 50%, 40%, né? Porque tem que ser... E a análise de viabilidade não é só TIR também, né? Enfim, mas eu acho... Enfim, mas eu acho que o que a Vanessa está perguntando aqui é quando você colocou lá, que é porque as perguntas às vezes elas chegam um pouco defasadas do nosso papo, mas você estava falando que todos os créditos, né, junto a instituições regulamentadas pelo governo, elas te fazem uma série de exigências, uma delas é que você não possa demitir os funcionários, etc. Então ela está dizendo, mas e se o funcionário não estiver entregando resultado, mesmo assim não pode demitir? Né? Eu acho que é um pouco por aí que ela está colocando.
Exato, você fica um pouco preso, né? Realmente, algumas. Por isso que as fintechs vieram e fizeram concorrência aí, justamente para oferecer um crédito sem nenhuma contrapartida, né? Um mercado em ascensão. Bom, o banco público está me fazendo um monte de exigência, eu vou ali na fintech do lado ali que eu conheço e me oferece a mesma taxa com uma carência maior e ainda sem nenhuma exigência. Então, quer dizer, o empresário tem que olhar para o lado hoje, né? Para ver as opções. Banco público é interessante, mas existem outras opções também muito interessantes com volume razoável, né, de dinheiro, né, de crédito. O Banco do Brasil fez umas ofertas interessantes esse ano aí de crédito, mas é como você falou, tem as contrapartidas, né? Exatamente, Sabe exatamente. eu queria falar um pouquinho então dessas novidades aí que estão aparecendo, esses novos formatos de compra e venda que envolvem aí até o próprio Instagram, ele mudou aqui o layout do Instagram e você tem lá uma opção fácil de mercado, de comprar, de vender, e tudo isso veio a cavalo aí junto com o lançamento do famoso Pix. Vamos falar um pouquinho do Pix? Vamos falar. Essa modalidade de pagamentos, né, eletrônicos, né, de basicamente tão rápido, aí você cadastra o seu CPF, cadastra o seu e-mail, né, já cadastra aí. O Banco Central, ele vem, antigamente, não vou dizer antigamente ainda, né, mas ele, por muito tempo, ele monitora as operações, né? Você tem um sistema tinha um sistema, ainda tem, né, mas é pouco menos usado, sistema para cheque, que é o Comp, tem um sistema para, Uhum. vamos dizer, cartão de crédito, que é o Citraf. Você tem um sistema para DOC, TED, que é o Siloc. Para cada operação, você tem um sistema específico, né? E agora, com o Pix, né, o que aconteceu? O Banco Central percebendo, né, que as pessoas, com esse monitoramento de pessoas que precisavam de recurso, de creche, né, principalmente pelo auxílio emergencial, o Banco Central conseguiu monitorar e ele quer incluir socialmente essas pessoas como sendo possíveis contribuintes desses, né, bancarizados, né? Porque hoje nós temos no Brasil 66 milhões de desbancarizados, né? Muita gente que não tem comprovação de renda, não tem conta 66 bancária, milhões milhões de brasileiros desbancarizados. desbancarizados. Sim. É Eu digo isso muito, é eu digo muito. isso com propriedade porque eu trabalhei na Casa da Moeda do Brasil, né? Então, na realidade, nós fizemos um estudo lá sobre que a Casa da Moeda fazia justamente rastreabilidade das bebidas, rastreabilidades, né? Então, para estudar essa rastreabilidade no setor de bebidas e cigarros, por exemplo, no setor de substituição tributária, a gente estudou quantos eram, né, a questão dos impostos sobre bancos, né? E a gente viu que existem 66 milhões de pessoas no país desbancarizadas. Vocês não têm conta bancária, não têm comprovação de renda, né? Então, como é que essa pessoa, por exemplo, ela faz operação na economia? Com dinheiro físico, né? Então, eu imagino com esse auxílio emergencial que saiu por aí, pela Caixa Econômica, que foram mapeadas uma série de contribuintes que não tinham conta bancária, que eram desbancarizados. Então, a proposta inicial para incluí-los socialmente e também diminuir o custo de emissão de moeda é justamente criar um sistema de pagamentos que pudesse incluir as pessoas via celular, né, alguma coisa mais rápida, que não cobrasse tarifas dessas pessoas. Porque os TEDs A bancários pessoa hoje estavam em na dia, ordem. a pessoa hoje em dia tem um celular, mas não tem conta no banco, né? Mas o celular ela tem, então ela pode Exatamente. ser um possível cliente porque ela tem o celular, né? Exatamente, exatamente. E ela, por exemplo, com o TED Doc, ela pagava R$ 10, né? Dependendo do TED, até R$ 14 de TED. Então, isso acaba excluindo, né, esses contribuintes de ter uma conta bancária. Então, eu imagino que o Banco Central, pela necessidade de modernização do sistema brasileiro de pagamentos, ele criou esse PIX, né, para justamente incluir essa gama de pessoas que foram mapeados com auxílio emergencial para colocá-los dentro de como sendo potenciais clientes dos bancos. E, posteriormente, na minha visão, criar uma tributação, como eu já percebi hoje, Paulo Guedes Ai, não anunciou, fala isso, não. Não fala hoje isso. Não apareceu. fala isso, não quero ouvir. Vou embora. Hoje apareceu Que... já. É uma proposta de 0,1 a 0,15% de imposto a cada operação do Pix. Já apareceu uma medida Ah, aí tu que tá de já vi aí no sacanagem, Vivão, que mercado você já falou isso rolando pra a mim notícia. ontem, Tô anteontem. falando. Aliás, você falou pra mim isso anteontem. Você falou, Falei olha, ontem. vai vir A uma notícia tributação saiu hoje. aí. Tu tá de sacanagem, cara. Então, Você já jogou na loteria, alguma coisa assim? aí eu tô falando, esse negócio vai acontecer, esse 0,1 a 0,15%, não sei se esse vai ser o padrão, mas era previsto isso, uma tributação em cima. O que acontece? O melhor regime tributário, o que não pode acontecer é uma tributação na cadeia produtiva e no setor bancário, né? Se entrar um tributo sobre essa operação do Pix,
eu imagino que o Paulo Guedes vai querer o quê? Vai diminuir a tributação sobre a produção e sobre as empresas. Ou seja, ele não vai incluir mais o imposto, ele vai desonerar a cadeia produtiva e vai criar um imposto no sistema que é menos declaratório possível. Né? Porque o bom imposto é aquele que não é declaratório. Porque quanto mais declaratório, mais passível de corrupção é o imposto, entendeu? Então, o imposto sobre o sistema bancário é uma ótima solução para melhorar a arrecadação do governo. Agora, desde que haja uma desoneração da carga tributária na produção, porque senão, se juntar os dois, dá problema, né? Entendeu? Ninguém aguenta. Né? Eu sou a primeira a ir para a rua aqui. Deixa eu só ver uma pergunta que apareceu aqui, que eu acho que ela veio um pouquinho atrasada, que foi no PRC Paixão. As fintechs e bancos públicos fazem uma avaliação criteriosa do plano de negócio, análise de viabilidade, ou a avaliação é mais superficial? Não, assim, o que acontece? Nas fintechs, o nome da pessoa que perguntou foi Paixão, né? Essa análise justamente é uma análise que ela tem passos, né? O primeiro passo é uma análise preliminar, tá? O que se mandam os formulários para o cliente, pessoa física ou pessoa jurídica, e a pessoa encaminha a documentação e aí sim vai para uma análise de crédito mais apurada, né? Por exemplo, se for um financiamento imobiliário, eles vão chegar até o ponto de quê? De fazer uma perícia no apartamento para poder avaliar o imóvel, né? Para poder levar, se for uma empresa, avaliar as contas da empresa, para ver como é que está a situação da liquidez, do endividamento da empresa, né? da sustentabilidade empresarial, para poder conceder o crédito. Agora, sem sombra de dúvidas, né? Esse dinheiro das fintechs é um dinheiro muito mais barato que o dinheiro do banco, né? Tem menos, não diria que a análise de crédito é pior, né? Tem fintechs e fintechs, mas é uma análise de crédito mais rápida, que acontece numa velocidade muito maior do que numa análise bancária pública, com certeza. Uhum. Legal. Mas voltando lá à história do Pix, deixa eu só te fazer algumas provocações aí com relação ao Pix, porque eu confesso que eu sou um pouco reticente. Eu estava te falando isso, né? Eu ainda não me cadastrei no Pix. E uma das coisas que me incomoda um pouco no Pix é porque você está andando com o teu dinheiro na mão, é dinheiro na mão, né? Então, se o cara te para na esquina e fala, olha, pega agora teu celular aí e transfere para mim tudo que você tem na conta, você não tem o que fazer, né? Ou seja, Esse risco ele já existe, né, na realidade. Esse risco hoje alguém pode, né, pegar a minha digital lá, botar no meu aplicativo e fazer. Isso aí não tem jeito. Nesse é o que a gente chama de custo Brasil, né? A violência, a insegurança, isso é um problema. Né? Mas eu acredito que o Brasil ele é referência nessa área bancária, tá? Nós, lá na época do PROER, nós fizemos um fortalecimento da área bancária muito grande. O Brasil tem um sistema brasileiro de pagamento que tende a ser copiado por muitas nações. O Banco Central tem um controle de operações assim que é referência mundial, tá? E nós fomos um dos primeiros, né, pioneiros países a fazer algumas modificações no nosso controle do sistema por conta de um acordo internacional chamado Acordo da Basileia. Os bancos conhecem bem esse Acordo da Basileia, é um acordo dos bancos centrais do mundo que resolveram, por conta das crises de confiança no sistema bancário, porque quando a gente não tem confiança, a gente tira o dinheiro da conta bancária e o banco quebra. Entendeu? Imagina, todo mundo vai para o banco, tira dinheiro, o banco acaba quebrando por falta de liquidez. Então, em realidade, esse novo sistema brasileiro é um sistema realmente muito forte, realmente é um sistema que não tem, dificilmente vai acontecer um problema de confiança. O Banco Central tem uma série de medidas e regulamentações preventivas para esse possível, potencial problema. Então, realmente, ele foi amplamente discutido e o Banco Central criou um sistema somente para o Pix. Você tem uma ideia da importância disso, né? Então, é diferente de uma câmara de compensação de cheque, né? Que o cheque demora, às vezes, 2 dias para cair na tua conta. Né? Esse não, é um sistema instantâneo. Ele criou um sistema instantâneo, né? Que, inclusive, na época da criação, disseram que ia criar a Cielo e as ações da Cielo subiram para caramba, né? Mas depois isso aí caiu, mas é um sistema poderoso, é um sistema que realmente dá uma segurança para quem está usando, apesar de usar e-mail, CPF, porque todo mundo é tratado individualmente, entende? Assim, é como se fosse uma grande operação do Tesouro Nacional, mas só que para o cidadão, tá?
O Delson está falando, o Delson lá de Goiânia está falando que realmente o Banco Central é incrível. O Marcelo está levantando que realmente o roubo da digital é mais difícil do que o Pix, que realmente é um risco. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você fez o registro do Pix pelo teu CPF mesmo? Fiz pelo meu CPF, fiz também pelo meu e-mail, porque eu não pretendo mudar meu e-mail, então sim, botei pelo e-mail também. Você fez pelos dois? Fiz pelos dois. Você tem a opção de fazer por mais de um. Pode ser CPF, pode ser e-mail, pode ser... não sabia. Pode sim. Pode ser várias opções de colocar o vinculado a alguma coisa específica ao teu Pix. Né? Então é uma coisa que é inovadora, né? Vai gerar uma série de movimentos, de velocidade de transações, né? E eu imagino, como eu comentei, que o governo vai, né, aproveitar isso para colocar uma pequena tributação, né, que vai ser eficiente porque não é declaratório, mas desde que desonere de outros tributos que a gente está esperando aí, né, IPI, PIS/COFINS, né, os tributos federais, também, sobretudo os estaduais, que são os mais caros, né, 18%, 19%. Meu pai está dizendo que não tem mais digital, porque tá por causa da idade. Pai, tá bom. No teu caso ninguém vai te roubar, tá beleza, a gente chega lá, a gente vai chegar lá. Bom, minha digital também... Na época quando a gente usava GIS também, também era assim, a nossa digital ficava toda ruim, né? Acabava ficando... Mas eu vou te falar que a minha digital também não é boa, não. Eu às vezes, academia, esses lugares tem que botar digital. Aqui no meu prédio também o acesso é por digital. Agora eles estão acabando com isso por causa do corona, né? É verdade, mas eu fico tentando 50 milhões de vezes no meu celular, eu tenho digital. É sempre um problema. Eu acho que a minha digital nunca foi muito boa, não, meio preguiçosa. Mas vamos lá. Acontece. Eu queria falar com você também sobre... Então, a gente está aí à beira de ter uma tributação no Pix, que delícia, estou super feliz com essa novidade. Aliás, em falar em notícias hoje não muito boas, apesar da nossa rixa aqui do Brasil com a Argentina, né? Uma pena, né? O Maradona faleceu hoje. Maradona, uma grande perda, Sim. realmente um cara que fez muita diferença no futebol mundial, né? E também ontem, né... O Vanucci também, né? Do Alô Você, né? Pô, quem não lembra do Vanucci falando coluna do meio lá do domingo, né? Que tinha a Zebrinha, não podia deixar de falar isso, gente. Coluna do meio. Verdade. Aí, olha, o meu pai tá colocando, olha, ainda prefiro o tédio. Uma grande pena. Ainda prefiro o TED ou DOC. Eu acho assim, o TED ou DOC ele tem um custo, ele é mais seguro realmente, mas ele tem um custo. Eu acho que tudo é uma questão de adaptação. Toda nova tecnologia, ela vem, ela acaba tendo uma série de resistências. Eu também, todos nós somos resistentes, mas a gente acaba se adaptando e os primeiros que se adaptam são aqueles que querem fraudar, né? É impressionante. São eles que criam as primeiras fraudes logo. Mas sabe o que eu queria falar contigo, além do Pix também? A questão tributária, né? A gente está aí à beira de... Estamos falando aí de uma reforma tributária que está trazendo novidades aí. O que empresas, em termos de tributos, o que elas podem fazer para tentar reduzir, né, os seus tributos, enfim, gastar menos com imposto? Essa é que é a realidade. Como é que a gente pode melhorar isso aí? O que eu digo sempre, em realidade, as empresas encaram a contabilidade, né, como sendo uma despesa. Em realidade, ela é um investimento, né? A gente trabalha muito com contabilidade na minha empresa, né, justamente sobre isso, porque a contabilidade, o contador hoje, ele é o responsável por escolher qual é o regime tributário que você vai utilizar. E dependendo do regime tributário, né, que você escolha, você pode estar economizando. Por quê? Por exemplo, no Simples Nacional, eu não tenho como, por exemplo, excluir algumas contas da minha base de cálculo do lucro, né? Então, agora, se eu tiver no lucro real, por exemplo, eu consigo tirar algumas, né, deduzir algumas despesas, né, ou fazer exclusões que poderiam me beneficiar em termos de tributos, de imposto de renda, pelo menos, de contribuição social. Então, em realidade, dependendo do regime tributário que você se encontre, Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, você pode vir a ter a possibilidade de excluir algumas contas da base de cálculo do imposto. Então, com isso, você consegue economizar de imposto de renda. Por exemplo, estamos falando de um patamar de empresas, por exemplo, que podem faturar 360 milhões. Esse benefício pode chegar na ordem a 4% disso, ou seja, quase 14 milhões. Caramba! Então, assim, é a famosa matemática do contador, né? Exatamente. É o que a gente chama em contabilidade de elisões fiscais, né? Elisões fiscais Como é que o que a gente faz. Elisões fiscais. Elisões fiscais, isso.
Então, ele não é evasão, mas é elisão, entendeu? A elisão é permitida. Quer dizer, eu preciso procurar as brechas na contabilidade que me permitam fazer uma dedução de imposto, né? Seja através da tomada de empréstimo no banco, seja através do estudo da depreciação do meu produto. Então, tem uma série de possibilidades que levariam você a deduzir imposto de renda, né? Que a contabilidade te permite, né? A controladoria te permite, né? Então, isso é muito relevante para o empresário, né? Legal, legal. Cara, assim, o pessoal está levantando assim que tem gente que não paga realmente o valor, né, do TED e do DOC, mas muitas vezes paga, vamos dizer assim, de outra forma, né? Ou o banco já cobra uma taxa para você ter a conta naquele banco, ou então ele faz com que você segure todo o investimento dele lá dentro, né? Exatamente, exatamente. Você tem que escolher um banco, né? É o que eu falo, banco bom é banco rico. E se o banco é rico, ele tem taxa mais barata. Porque ele tem muito dinheiro, como ele tem um volume muito grande de dinheiro, ele desvaloriza a sua taxa de juros. A taxa que ele cobra, como ele tem muito dinheiro, ele vai cobrar barato. Agora, banco ruim é aquele banco que tem pouco dinheiro, então ele cobra alto pelo juros. Porque ele tem pouco, ele vai valorizar o dinheiro que ele vai emprestar. Entende? Então, assim, o que eu preciso observar é justamente como vai, né, comparar as taxas entre os bancos, né, as taxas interbancárias, para ver se meu banco está fora do mercado ou ele está dentro do mercado, né, porque eu não posso pagar. Se a Inclusive, média do mercado... buscar opções de investimento hoje em dia em outras instituições que não sejam bancos, né? Fundos de investimento, startups. Isso, startup, tem vários outros. As próprias fintechs, dependendo da fintech, tem carteira de investimentos, né? Tem opções, né? Algumas corretoras que têm até taxa de administração zero, né? Quem sabe, né? É Sim. uma possibilidade para você que está começando a investir, que está querendo começar a fazer essas operações. É uma coisa vantajosa, porque você não tem uma taxa de administração, né? Quer dizer, a corretora te dá aquela confiança no início, né? Para você pegar o gosto da coisa e começar, né? Se a gente olhar uma série histórica de quantas pessoas físicas já começaram a operar no Ibovespa, na B3, né? Que é a junção lá do Ibovespa com outras instituições, né? Que operam o mercado financeiro e derivativos e outros papéis, né? As negociações aumentaram muito, muitas pessoas físicas começaram a investir dinheiro que antes não investiam. Então é realmente uma cultura que começou a aparecer no brasileiro que não tinha, tá? Que veio com a pandemia. Isso é uma coisa boa. Nas escolas está É voltando lá, verdade, é verdade. aquela Olha, o disciplina pessoal está está falando voltando, aqui, né? ó. Infelizmente, como não temos concorrência de instituições financeiras, somos reféns das altas taxas de juros e etc. Então, isso está mudando, Isso está né, mudando, Vivan? está mudando. Está mudando. Antigamente, o Brasil era Está falando da parte boa do investimento, né? Onde é que a gente bota o dinheiro? A gente parou de ouvir você. Repete aí, por favor. A gente não, falou, você está tranquilo. mudando e tal, aí começou a rodinha aqui para mim. Não, tranquilo, assim, o Brasil deixou de ser o país dos rentistas, né? Antigamente nós pagávamos, o governo pagava 14%, né? Inclusive tinha gente que pegava o dinheiro do BNDES a 2,5% no passado e aplicava 14% e devolvia 2,5% para o BNDES. Não dá, né? Não pode acontecer isso, né? Então, assim, nós já não fazemos mais isso. Então, na realidade, nós temos hoje um juro de 2%, né? Que é, né, bem compatível, né? O governo está cansado, já não tem nem dinheiro e não tem nem disposição para financiar esse tipo de capital especulativo, né? Hoje nós temos que financiar capital produtivo, né? Que é a grande lógica desse Isso. governo aí que vem baixando essa taxa de juros. Meu amigo, sabe o que eu queria te pedir? Vamos dar umas dicas para esse pessoal, desde essa questão que você colocou aí de economizar no tributo, até como é que a gente faz para investir. Vamos dar umas dicas para o pessoal aí? Vamos lá? Vamos lá, ó, dicas para a gente de investimento é primeiro conhecer muito bem o mercado de investimentos, né? Você tem muita gama de papéis aí de investimento. Você tem papéis com garantia, papéis sem garantia, papéis, né? Tudo. A primeira coisa é mapear o teu perfil como investidor, né? Você precisa saber se você é um investidor conservador, se você é um investidor Travamos de novo. Ai, pena. Voltou. voltou.
A primeira coisa é mapear o teu perfil de investidor. Você precisa saber se seu perfil é conservador, se você tem, né, mais medo, se você é mais moderado ou se você é um investidor agressivo, que gosta de risco. Né? Dependendo desse perfil, você consegue, né, você vai vai aplicar dinheiro em papéis que sejam mais arriscados, menos arriscados. Então, na realidade, você precisa, a primeira coisa, mapear o seu perfil e conhecer mais desses papéis, desses investimentos que estão surgindo aí, que toda hora surge um diferente. Né? Então, é muito importante estar alinhado, conhecer esses investimentos, quais são as características de cada investimento e o teu objetivo. Né? Você tem que saber se o seu objetivo você quer ser um investidor que tem juntar dinheiro para a tua previdência ou você quer ser um investidor que ganha em cada operação. Né? Isso é tudo perfil, né? Não tem um certo e um errado. Você precisa saber qual é o teu perfil de investimento. Para saber o projeto que você quer investir, você tem que saber o que você quer de retorno e como que você quer, né? Exatamente. Você tem que saber qual é o teu perfil. Se você é um investidor que quer ganhar em cada operação ou você quer uma coisa lá de longo prazo, uma coisa mais duradoura para o futuro, né? Isso tudo determina o teu perfil como investidor, né? Outra coisa é conhecer bem os bancos, né? Eu acho que conhecer aí o mercado bancário, conhecer as opções de financiamento empresarial é uma coisa muito importante. Você conhecer quais são os bancos que têm taxas boas para financiar o seu capital dentro da empresa ou se financiar a tua atividade, né? Então, acho que é muito importante você conhecer esse mercado bancário para poder escolher bem a sua fonte de financiamento, né? Porque, por outro lado, fica difícil, né? Você vai pegar um capital de um banco, você cobra uma taxa alta, fica bem complicado. Né? Eu pulei algumas perguntas aqui por causa da hora, mas eu não queria deixar de falar delas não, tá, Vivalco? Você falar um pouquinho essa questão do investimento renda fixa, renda variável, né? Até porque eu quero chegar naquela pergunta que a gente não pode deixar de falar, que é sobre os projetos e mercado para 2021. Mas primeiro eu quero falar desses investimentos de taxa de renda fixa, de renda variável. A renda fixa, normalmente, os investimentos são de menor risco, né? São investimentos que são baseados em papéis que têm uma garantia de governo, de uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Não são papéis que geralmente têm uma garantia existente e pagam menos, né? Não tem pouco risco envolvido, né? São papéis que geralmente não tem tanto risco quanto acionário. Você já sabe, inclusive, eles são renda fixa porque você sabe exatamente o que vai render, né? Qual índice que vai render. Então, você tem uma ideia para onde vai a tua rentabilidade de acordo com algum indexador, que é algum índice, né? Que você tem na economia. Pode ser o IPCA, pode ser, né, a Selic, pode ser a DI, né? Como você fixar, olhar o teu renda fixa. Hoje, o CDB, o LCI, o LCA, que é letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola, são papéis de investimentos que têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito, né? Tem garantia até R$250 mil. Se acontecer alguma coisa, seu dinheiro sumiu, o governo, né, essa entidade garante a devolução até R$250 mil. O problema é que você não está ganhando porcaria nenhuma, nem nada disso. O problema é que está pagando muito pouco. Agora, o mercado com risco, né, o mercado variável, as ações, né, os derivativos, são papéis, são contratos futuros, né, atrelados, por exemplo, a mercado agrícola, mercado de boi, né? Tem gente que fica assistindo aquele canal da vaca, já viu? 31 mil, 40 mil, 40 mil vendidos. Tem gente que fica olhando para aquele canal lá, vendo a cotação da vaca, né? A cotação da vaca influencia o derivativo dele, né? De boi, né? Então, o cara fica acompanhando aquilo, né? Então, é um mercado em ascensão, é um mercado que tem risco, mas é um mercado que paga muito bem, né? As próprias debêntures das empresas também é um mercado que paga bem, mas não tem garantia desse fundo garantidor. Tem uma garantia da empresa. E os investimentos com renda variável, por exemplo, atrelado ao dólar, deixa eu ver o que mais. Como é que você está vendo isso aí? Porque o dólar, teoricamente, ele vai estacionar num valor um pouco mais baixo, né? Então, se você pegar apostar que vai cair o dólar, pode ser que você tenha aí algum retornozinho, né? Eu acho que esqueci o nome do investimento. Numa carteira de investimentos, é sempre muito importante você ter alguma coisa em dólar, porque quando você ganha no real, você perde no dólar. Mas quando você perde no real, você ganha no dólar. Então, dentro da tua carteira diversificada de investimento, você precisa ter um equilíbrio, entendeu? Para você, quando você perder num, você ganhar no outro, entendeu? Para compensar a tua carteira, entendeu? Então, ser uma carteira mais equilibrada, né? Que você não precisa botar 100% do seu dinheiro no dólar, né? Mas você tem que ter um pouquinho lá para compensar a tua perda no real.
entendeu? Então, eu acho isso importante, eu acho uma coisa boa para diversificar a carteira, importantíssimo, né? O pessoal está falando aqui, o Paixão também acredita que boa parte da população ainda não investe por falta de conhecimento, né? Interesse, as campanhas de marketing que as corretoras... Interessante as campanhas de marketing que as corretoras estão fazendo, né? Olha, tem uma pergunta interessante aqui. Você acha melhor investir no exterior, considerando a instabilidade da nossa moeda, bem como a insegurança jurídica no Brasil? Opa, essa pergunta é boa, hein? Eu acho o seguinte, eu acho que não colocar ninguém coloca todos os ovos numa galinha só, né? Se você diversifica a tua carteira, como eu comentei, um pouco no dólar, um pouco no real, um pouco em ações, um pouco em título público, um pouco em LCI, LCA, então um pouquinho, quanto mais você diversifica o teu risco em vários negócios, menos você vai conseguir, vai ser exposto a esse risco. Então eu acho importante, eu não acho que o momento do dólar alto é um momento que o Banco Central está sinalizando que vai até 2023, pelo menos. Então, nós vamos ter, lá em 2023, um câmbio a 4,90, que o Banco Central soltou o relatório Focus essa semana dizendo isso. Então, na realidade, a gente tem lá um câmbio não variando muito, chegando a 4,90 só em 2023, que é o que o Banco Central está dizendo. Então, a situação do câmbio não vai mexer tanto, né? O que vai gerar mais rentabilidade para você é a forma que você aloca bem os teus recursos no mercado financeiro. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Então, é importante sim um pouco em dólar, né? Mas também não tirar do real, não, porque existem setores promissores em 2021, né? Setor, por exemplo, de telemedicina. Então vamos falar de 2021, né? Então vou te fazer aquela famosa pergunta para nós, vamos dizer assim, investidores ou gerentes de projeto, como a gente queira. Que você espera do cenário de 2021? O que vem pela frente? Que projetos ou setores são mais promissores para o ano que vem? Eu vou inserir nessa pergunta, essa pergunta que a Vanessa colocou, que é sobre o mercado lá fora, se isso entra aí no que está promissor, tendo em vista aí a nova configuração política internacional, enfim, é um monte de pergunta ao mesmo tempo. Se vira! Que bom, né? Que bom. Em realidade eu acho que esse cenário para 2021 é um cenário que favorece alguns setores, né? Entre eles, por exemplo, a questão da telemedicina, que é um setor que vem crescendo bastante. É um setor que promissor, porque essa questão do e-commerce também é uma coisa que vem crescendo muito. A educação online, nós somos um exemplo disso, de esse Zoom, essas coisas que estão, essas EADs que estão acontecendo, essas aulas live, né? Da própria FGV, né? De outras instituições também. Isso vem crescendo muito, né? Esse mercado, e é um mercado promissor para 2021. Tudo que a gente considere como sendo rastreabilidade, né? Rastreabilidade bancária, rastreabilidade dos setores, talvez de bebidas, de cigarros, isso é uma coisa promissora daqui para frente, porque são áreas que hoje não são controladas, né? Eles estão em busca de soluções para controlar a tributação. Então, eu acho isso relevante, né? Área de e-commerce, área de educação, tudo isso é uma área promissora para 2021, né? Em termos de... E existem muitas outras empresas que estão tendendo a serem privatizadas, que para o investidor especulativo, que ele quer ganhar sempre, né, em cada operação, é bom ficar de olho quais empresas são privatizáveis, que normalmente quando elas são privatizadas, a rentabilidade melhora. Então você acaba tirando dinheiro com isso, né? Por exemplo, a Eletrobras é um caso, né? Então que pretende a ser vendida. Uma parte do Banco do Brasil, né, que é a DTVM, se não me engano, ela também tende a ser privatizada. Olha, Luciane, né? Uma aluna também lá da CCS. Enfim, são muitas áreas, né, que são possivelmente privatizáveis, que vão dar um retorno para investimento também, e que é uma coisa relevante. Tá? Eu acho isso aí... Galera, vai anotando o que esse cara está falando, porque ele me falou há 2 dias atrás que ia rolar essa tributação louca aí no Pix, e o cara lá, o ministro da Economia, já está falando em tributação. Estou anotando tudo que ele está falando aqui, porque essas dicas são sensacionais. Então, 2021 é esse o cenário que está se pintando aí, né? Ou seja, tudo que não tem a rastreabilidade... E a gente pode falar também que o agronegócio continua sendo um grande filão, né? Exatamente. O que aconteceu lá no passado, né? Se deu uma série de benefícios sociais para o trabalhador, né? E as pessoas, num primeiro momento, consumiram um monte de coisa. Eu me lembro da época que o IPI foi a zero, as famílias todas consumiam, né? Consumiram, compraram eletrodoméstico e depois se endividaram. Então, hoje, o que aconteceu com o consumo das famílias? Ele está muito enfraquecido. O consumo das famílias hoje no nosso país representa 67% do PIB. Tá? É muita coisa o consumo das famílias.
Então, como ele está enfraquecido, o nosso PIB, para levantar, ele vai demorar um pouquinho, só com a ajuda do governo, com esse momento da atual pandemia. Então, está se estimando agora em 2021 um crescimento de 3% já em 2021 por causa da ajuda do governo. Então, você percebe que, por exemplo, o PIB não está crescendo por conta do consumo, né? O PIB está crescendo por uma intervenção do governo na máquina pública, levando a um crescimento econômico. Então, tudo isso está, né, influenciando um pouquinho a alta do PIB, mas o principal propulsor do crescimento do PIB é o consumo das famílias, realmente. É o consumo, o crescimento desse consumo das famílias. Né, que é justamente só que o fomento do governo ele é uma faca de dois legumes, né? Porque isso faz com que a gente aí possa alcançar ou extrapolar o teto, que é um outro problema, aí vem juros altos, inflação, e aí ferrou tudo, né? Exatamente. A grande preocupação do Paulo Guedes é justamente que esses gastos excessivos, esses gastos que estão acontecendo com a pandemia, sejam permanentes. Né? E não podem ser permanentes, tem que ser transitórios. Né? Porque se eles se tornam permanentes, eles vão começar a afetar a chamada regra de ouro do governo, que é a regra de equilíbrio fiscal. Né? E essa regra de equilíbrio fiscal sendo prejudicada, eu começo a gerar patamares de dívida pública cada vez mais altos. Tem um estudo do IPEA que diz que para 2024 está prevista que a relação dívida-PIB chega a 114%. Né, dívida pública PIB bruta. É um absurdo isso. Né? Imagina um país ter 114% de dívida pública bruta, é muito alto. Né? Tudo que a gente gerar de riqueza vai para pagar dívida. Isso é um problema seríssimo. Né? Claro que eu estou falando da dívida bruta, não da dívida líquida que considera reserva. Né? Então, mas sem dúvida um certo grau de endividamento é normal e até razoável de se ter, né? Mas não nesse volume. Estou preocupada com a hora porque eu não quero perder o finalzinho, mas tem uma pergunta aqui que é boa. Projetos na área de energia estão em alta para 2021? Estão perguntando aqui, Paixão está perguntando aqui. De energia, de marco regulatório nessa área de infraestrutura, né, de sanitário, são setores também que tendem a ser favorecidos nesse momento, Paixão, com certeza. Tá? Opções também de energia limpa, né? Inclusive, estamos falando inclusive de transporte com uso de energia limpa, não só transporte terrestre, como transporte aéreo também, né? Vem novidade por aí. Vem novidade por aí. Mas deixa eu falar agora não. Enfim... E tem mais alguma dica que ficou faltando para a gente poder pelo menos fazer um fechamento bacana? Investir em controladoria empresarial, né, que você tinha falado. Isso, é o papel do controller, do contador, é um papel muito relevante na organização. O contador ele é um amigo seu, ele tem que ser um parceiro do seu negócio, porque ele pode gerar uma série de economias para a tua empresa. A controladoria não pode ser encarada como sendo uma despesa, é um processo de controles, porque aquilo que é controlado, que é medido, né, eu consigo, né, o que é medido é controlado, então eu consigo, né, mapear as contas de uma empresa, saber onde é que está o meu calcanhar de Aquiles e aí fazer um plano de ação para a melhoria da empresa. Então, realmente, essa área de controladoria, de crédito, de investimento, são áreas que realmente são muito relevantes para o empresário conhecer e encarar isso como investimento e não como despesa. Vivanco, faltam 2 minutos para a gente fechar a nossa live, passou voando, tudo bem que a gente teve uns probleminhas técnicos no início, mas no fim foi muita informação, muita coisa bacana, sem dúvida nenhuma, teria mais meia hora aí de coisas para falar, no mínimo. 2 coisas que eu queria, antes de te pedir uma última contribuição para a gente, 2 coisas que eu queria falar, olha, lembrando que semana que vem não tem dose dupla, vai ficar para outra semana e não vai ser na quarta, vai ser na quinta, dia 10, mas vai vir uma surpresa aí bem legal para vocês. Segundo, não se esquece de clicar lá na bio para conhecer o projeto Oficina G2B, que vai acontecer dia 12 de dezembro. Fiquem à vontade para entrar, para participar. E queria convidar todos também a conhecer o perfil do nosso professor Luiz Vivanco, cheio de novidades, né? Estamos montando aí também um grupo de professores cooperados aí para trabalhar junto. E Vivanco, deixa uma mensagem bacana de final de live para essa galera que te acompanhou aí nessa 1 hora que passou voando. Eu queria deixar aqui um recado primeiro, eu queria agradecer pela paciência de ouvir, né, as minhas dicas aí e me colocar à disposição, claro, para caso exista algum interesse em se contactar, estou sempre à disposição para ajudar o próximo, né? E queria colocar aqui uma frase
uma frase do Albert Einstein, né? Que eu acho muito, eu sou muito fã do Albert Einstein, que colocou uma frase a seguinte, né? Que normalmente, quanto maior o ego, menor o conhecimento. Então, quanto menor o ego, maior o conhecimento. Então, a gente já está aqui nessa vida para dividir conhecimento, tá? Então, é isso que a gente está, essa é a nossa função nesse mundo, tá? E vou falar uma coisa para vocês, você que é gerente de projeto, isso nada mais é do que as nossas famosas comunidades de prática que estão vindo aí com força dentro do Agile, né, do Agile Management. Muito obrigado, professor Luiz Vivanco, meu grande amigo, violoncelista, só faltou fechar com violoncelo, vai ficar para a próxima, você está me devendo essa, tá? Maravilha, agradeço muito a sua participação, seja sempre bem-vindo. Obrigada, pessoal, um beijo grande, até dia 10 de dezembro agora. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Gil. Obrigada, Um abração. Vivanco. Tudo de bom. Fica com Deus aí. Abração. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.